Então vamos ver agora como que a gente descobre se uma reação é uma reação de oxidação-redução ou não. A gente precisa calcular os valores do número de oxidação para cada um dos átomos presentes dentro da reação, tanto em termos dos reagentes quanto em termos dos produtos. Então a gente sabe que substância simples tem NOx igual a zero, substâncias compostas, em geral, tem NOx diferente de zero, até pode ser zero em alguns casos, mas em geral não. No caso, metais alcalinos, NOx 1, hidrogênio mais 1, oxigênio, via de regra, menos 2, halogênios, via de regra, menos 1 também. Existem exceções, mas claro que a gente poderia calcular o valor correto do NOx, ou usando aquelas regras que porventura aparecem nos livros, ou escrevendo a estrutura de Lewis, rompendo as ligações no limite iônico, e daí vendo quantos elétrons sobram em cada um dos casos. Se nós observarmos com atenção, essa primeira reação ela não é uma reação redox. Por quê? Porque embora esteja existindo uma reação química aqui, o hidrogênio e o hidróxido se unem para formar água, o NOx desses átomos em nenhuma das espécies mudou. O sódio era mais 1, continua mais 1. O hidrogênio era mais 1, continua mais 1. O oxigênio, menos 2. E o cloreto, menos 1. Ou seja, houve um rearranjo, houve uma troca dos elementos em termos de com quem eles estavam interagindo ou com quem eles estavam ligados covalentemente, mas não houve mudança no NOx. Então ela pode ser uma reação perfeitamente sensata, estudada, como inclusive a gente estudou lá no caso das titulações, dos reagentes limitantes, mas ela não é uma reação de oxidação-redução no sentido de que ela não envolve perda ou ganho de elétrons. Nesses dois casos é diferente. Eu tenho aqui o carbono passando de uma situação 0 para mais 4 e eu tenho o oxigênio passando de uma situação 0 para menos 2. Ou seja, ambos os NOx estão mudando. Um aumenta e um diminui. Mesma coisa aqui. Eu tenho uma passagem do zinco de 0 para mais 2. Eu tenho uma passagem do cobre de mais 2 para 0. Então, quer dizer, o zinco aqui, ele está perdendo elétrons, porque ele sai da situação 0 e vai para a situação mais 2. Se o NOx aumentou, é porque o número de elétrons diminuiu. A gente tem que lembrar que os elétrons têm carga negativa. Então, o zinco aqui, ele sofreu um processo de oxidação, onde houve a perda de elétrons e o aumento do NOx. Eu vou usar essa sigla aqui para abreviar essas três informações dentro do nosso diagrama. Então, oxidou, perdeu elétrons, aumentou o NOx. Enquanto que, aqui, quem que é o átomo que se oxida? É justamente o carbono. Ele também se oxida, perdendo elétrons e aumentando o NOx de 0 para mais 4. Com o cobre e com o oxigênio, ocorreu o contrário. Nós temos aqui uma redução que ocorre mediante recebimento de elétrons, e esse recebimento de elétrons implica, recebimento ou ganho, né? Implica numa redução do NOx, de 0 para menos 2. Menos 2 é menor do que 0. Mesma coisa aqui. De 2, o NOx passou para 0, ou seja, houve uma redução, houve um recebimento de elétrons e houve uma redução do número matemático associado ao NOx daquela substância. Então, vamos se concentrar agora nas reações redox. Eu vou apagar essa de cima aqui. Uma outra terminologia que também é muito usada nesses casos é a nomenclatura do agente oxidante e agente redutor. Qual que é a lógica disso? Quando uma substância quer se oxidar, ela precisa perder esses elétrons, mas esses elétrons não podem ir para o além. Eles têm que ser conservados, eles também fazem parte da matéria, e a lei de Lavoisier diz que a matéria se conserva, nada se cria, nada se perde. Então, se uma substância se oxida, ela precisa que outra substância capture esses elétrons. Caso contrário, ela não vai conseguir perder e ela não vai conseguir se oxidar. Então, para que ela se oxide, outra tem que se reduzir. Ou seja, o carbono, ele força, entre aspas, o oxigênio a se reduzir para que ele se oxide. Então, a gente pode dizer aqui que o carbono, ele é o agente redutor desta reação. Ou seja, para que ele se oxide, o carbono, ele promove a redução de outra espécie, que é o oxigênio. A recíproca é verdadeira? Se o oxigênio está se reduzindo, então ele é o agente oxidante. Ele é o agente que vai promover a oxidação do carbono. Então, se uma substância faz algo com ela, ela está fazendo o contrário com outra espécie. Quem se oxida causa a redução do outro. Quem se reduz causa a oxidação do outro. E assim por diante. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Quem se oxidou é o agente redutor.
Quem se reduz é o agente oxidante. Então a gente tem essas nomenclaturas compatíveis. A recíproca também pode ser usada no caso, por exemplo, da palavra antioxidante, que aparece muito na química alimentícia. O que é um antioxidante? É uma substância que previne a oxidação de outra. Em geral, nos alimentos, como que o antioxidante age? Bom, se ele quer proteger algo de ser oxidado, o que ele precisa fazer? Oxidar a si próprio primeiro. Então, normalmente, um agente oxidante muito bom, ele é uma substância que se oxida com muita facilidade. Ou seja, um agente antioxidante tem que ser um agente redutor muito forte. Porque daí ele vai se oxidar, protegendo as outras espécies que a gente quer que se mantenham na solução, né? Isso, no caso dos alimentos, é muito importante para prolongar o tempo em que aquele alimento fica útil ao consumo, né? Impedir que aquele alimento estrague. Bom, essas duas reações, elas são ambas reações eletroquímicas, certo? Ambas envolvem perda e ganho de elétrons, mas elas têm uma diferença fundamental entre si. Que diferença é essa? Aqui eu preciso que, além da transferência de elétrons, essas duas substâncias se encontrem no espaço. Por quê? Porque o produto é o produto da união delas, ou seja, os átomos de carbono e de oxigênio, eles estão juntos na molécula de CO2. Ou seja, eles precisam se encontrar no espaço para que, depois que eles se encontrem, ocorra a transferência de elétrons nele e eles permaneçam juntos como uma molécula de CO2. Não é a mesma situação nessa de baixo. Por quê? Se eu tiver o zinco sendo capaz de doar elétrons para o cobre, não necessariamente eles precisam encostar um no outro. Em outras palavras, eu posso pegar uma placa de zinco e mergulhar num frasco com cobre? Posso fazer isso sem problema nenhum. E vai acontecer a transferência de elétrons de zinco para cobre e vai acontecer um depósito preto de cobre em cima da placa de zinco, como inclusive tem várias figuras nos livros, certo? Vocês podem verificar que nos livros tem um depósito escuro de cobre metálico sobre a placa de zinco, ou de ferro, ou de qualquer outro metal. No entanto, isso não é obrigatório. Ou seja, eu posso imaginar um dispositivo no qual o zinco transfere elétrons para o cobre sem que eles estejam em contato físico. Isso pode ser conseguido mantendo o zinco num recipiente, mantendo o cobre em outro recipiente e permitindo que os elétrons fluam. Porque o fluxo de elétrons não depende necessariamente do fluxo e do contato entre os átomos. Então, isso permite que a gente escreva o processo de oxidação e o processo de redução em duas semi-reações, ou seja, duas meias reações separadas, que são as seguintes. Vamos colocar aqui. Então, no caso, eu posso escrever a semi-reação do zinco como sendo zinco sólido, passando para zinco 2+, e aqui eu posso ter a outra, que é cobre 2+, passando para cobre sólido. Esse aqui aquoso e esse aqui aquoso. Bom, as duas reações elas estão balanceadas do ponto de vista dos átomos, mas não das cargas. Nós podemos observar que não existe carga aqui nos reagentes, mas existe nos produtos, e não existe carga aqui nos produtos, mas existe nos reagentes da reação do cobre. O que isso significa? Os átomos estão conservados, mas os elétrons não. Como que eu faço para corrigir isso? Eu sempre reduzo as maiores cargas pela adição de elétrons. Então aqui eu vou colocar 2 elétrons, de modo que a carga 2 agora seja compensada por uma carga 2- e volte ao valor 0. Mesma coisa aqui, eu vou reduzir essa carga 2+ do cobre, acrescentando 2 elétrons. Então, a esse lado dos reagentes. O cobre mais 2 elétrons, ele vai produzir cobre metálico. E isso aqui também nos dá uma ideia muito fácil de distinguir quem está se oxidando e quem está se reduzindo. Na oxidação, os elétrons aparecem nos produtos, enquanto que na redução, os elétrons aparecem nos reagentes. Então, quando a gente separa a reação global, essa daqui é chamada de global, nas suas semi-reações, então a gente pode claramente identificar qual é a semi-reação de oxidação e qual que é a semi-reação de redução. Essa daqui, com certeza, é a semi-reação da espécie que se reduz,
e essa daqui com certeza é a semi-reação da espécie que se oxida. A soma das duas cancela os elétrons de ambas e eu volto para a equação global.